Romanos capítulo 8, versículo 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto ou de acordo com seu propósito, dependendo da tradução. Eu já falei algumas vezes, eu tenho sempre falado sobre esse mistério da natureza que eu gosto de observar, né? Esse mistério de ver as coisinhas, né? Essas curiosidades que nós vemos, nós ficamos maravilhados quando nós observamos ou contemplamos um momento da natureza que você vê e você fica assim maravilhado, você pensa, uau, olha isso, a criação de Deus, né? Olha a fragilidade daquele bebezinho ali. E toda vez que eu estou com a Lara nos meus braços, eu penso, meu Deus do céu, olha isso, incrível, é Deus querendo mostrar algo para a gente, né? Eu já escutei muitas histórias de pessoas que eram ateus e se voltaram para Deus diante de uma situação que vira um bebezinho, né? Isso é maravilhoso, e isso fica no meu coração, sabe? Eu fico pensando, eu fico nos meus momentos de oração, eu fico falando isso com Deus, sabe? Eu fico alimentando esses mistérios, fico perguntando para Deus, Deus me mostra mais, e sobre isso, Deus. E se você não tem esse costume, pegue esse costume, porque Deus ele vai atender as suas orações. Esses mistérios Ele quer nos revelar. Porque lá em 1 Coríntios, no comecinho, nós estamos estudando 1 Coríntios, Paulo ele fala que Deus, Ele reservou para nós coisas que o homem nunca viu. Aquilo que nunca ouviu o homem, nunca chegou ao coração do homem, é aquilo que Deus tem preparado para aqueles que amam a Deus, e Deus tem nos revelado através do Espírito Santo. Tantos esses mistérios da natureza para nós conhecermos, que refletem a glória de Deus, como também esses mistérios do mundo espiritual. Você sabia que a pessoa de Cristo era um mistério que estava escondido em Deus? Até que os judeus estudaram tanto, até hoje não compreenderam. Porque Jesus, o Messias, é um mistério. E eles buscam até hoje. Muitos judeus já encontraram esse mistério, já foi revelado para eles. Mas a maioria dos judeus, eles estão ainda à procura de conhecer sobre esse mistério que é Cristo Jesus. E Paulo fala isso lá em Romanos, que eles estão ainda cegos porque não foi iluminado seus olhos para conhecer esse mistério ainda. E bem-aventurado aqueles que receberam o conhecimento desse mistério. Então, nós vemos que na natureza tudo tem o seu propósito, né? Nós vemos que em tudo na criação há um propósito além do que nós conseguimos ver, né? Você pega aí o Rino, que é engenheiro ambiental, sabe, deve ter estudado bastante sobre isso, sobre essas coisas maravilhosas da natureza, sobre fotossíntese, né, Rino? Na natureza tudo tem o seu propósito, muito mais além do que a gente consegue ver, né? Passa ano, entra ano, com toda essa tecnologia, os homens estão descobrindo coisas maravilhosas, né? E isso é maravilhoso aos nossos olhos, né? As pessoas veem essas coisas, às vezes não compreendem. Tem pessoas que reclamam porque está chovendo, mas mal sabe ela que a importância da chuva que está caindo e a necessidade que nós temos dessa chuva. Eu era um desses. Quando eu cheguei no Havaí, eu reclamava que ia ser um paraíso e tal, né? Eu saí do trabalho, queria ir surfar, estava um sol maravilhoso, de repente chovia. No inverno é assim, chove, dá sol, arco-íris, chove, dá sol, arco-íris, né? E às vezes começava a chover, eu falei, poxa, trabalhei o dia todo, eu queria surfar no sol, para ter uma luz boa para as ondas, alguém tirar uma foto minha, né? E chovia, eu reclamava, poxa. Até um dia que Deus falou no meu coração, para de reclamar da chuva, porque você está no Havaí, numa ilha que não tem rios, não tem represas, e o Havaí depende da chuva para ter água doce. Nós reclamamos, sem entender desse mistério de Deus. Toda ação na natureza vai ter uma reação.
que você entenda essa mensagem, entenda essa frase: que todas as coisas contribuem juntamente para aqueles que amam a Deus. Não é verdade? Pensa nisso que eu falei. Agora eu vou partir, para vocês terem essa ideia do mundo natural, da natureza, sobre essas leis e mistérios da natureza. Da mesma forma, como tem esses mistérios, essas leis do mundo natural, também o mundo sobrenatural tem as leis dele, tem esses mistérios também no sobrenatural. E a nossa vida espiritual, nós conectamos o natural com o sobrenatural. Através de nós, não dos animais, através de nós, em conexão com Deus, nós ligamos o natural com o sobrenatural. Nós tomamos ações no natural e a reação muitas das vezes é no sobrenatural. É como você perdoa alguém no natural, algo acontece no sobrenatural. Estão entendendo? Então há um mistério na nossa conexão com Deus, e a nossa obediência, que seria nosso foco hoje. O mistério da obediência e os seus benefícios. Esse é o título da mensagem hoje. Tá, Carol? Você chegou depois aí, O mistério da obediência e os seus benefícios. Então pega esses exemplos que eu dei da natureza, esses mistérios, curiosidades. Agora pensa na nossa vida com Deus, através da nossa conexão com Deus, da nossa obediência para com Deus. A oração, ela é o meio principal de nós nos comunicarmos com Deus e de nós nos relacionarmos com Deus. A oração é a coisa número 1. Deus fala muito comigo através dos louvores, quando eu escuto. Deus fala conosco de várias maneiras, mas a parte principal, o meio principal é a oração, porque é algo direto para com Deus, amém? Então quando nós oramos, quando você ora, você busca Deus, você fala com Deus, você tem uma ligação com Deus, não é somente você estar falando com Deus, ou você está jejuando, você está se santificando. Isso é aos nossos olhos de um modo religioso, mas muitas coisas acontecem sem nós percebermos. Se obedecermos à voz do Senhor e buscá-lo quando Ele tem uma ordenança para nós buscarmos a Ele, é ou não é? Então quando nós obedecemos essa chamada dele, de andar com Ele, de falar com Ele, de obedecer quando Ele falar, de seguir a Ele quando Ele for para seguir, de parar quando Ele for para parar, isso é ter uma vida com Deus, de obediência. E nós obedecemos ao Senhor, vivemos com Ele, se Ele se agrada, eu marquei aqui, obedecemos a voz do Senhor, é buscá-lo, e vivemos como Ele se agrada. Muitas coisas acontecem, como por exemplo, quando você, pegar o mais simples de todos, quando você ora por você mesmo. Vou pegar o João aqui, o diácono João como exemplo. O João está lá orando: Senhor, eu te amo, eu te louvo, Senhor, me abençoa, Senhor, cura meu coração, Senhor, vai na minha frente, Senhor, abençoa meus caminhos, Senhor, abençoa o meu falar, Senhor, guarda o meu coração para mim não pensar coisa ruim, minha mente esteja cativa a Cristo, como diz a tua palavra. Senhor, eu quero te amar mais, coloca o teu amor no meu coração. Como os discípulos falaram, acrescenta mais fé. Isso está orando por você, certo? Acontece muitas coisas. Você pensa que só vai abençoar você de uma maneira que Deus vai te abençoar, certo? Primeiro, você vai ser abençoado e transformado. Segundo, automaticamente a sua família vai ser abençoada.
Lembra lá em Coríntios, a gente leu, capítulo 7, que fala sobre as leis do casamento, dos solteiros ali, né? A servirem para o Senhor, né? Os casados se dedicarem aos seus cônjuges, né? E fala assim: olha, a mulher que é serva de Deus, e ela for casada com um homem que é ímpio, e se ele quiser continuar com ela, não se separe, continue, porque se a mulher está buscando a Deus, ele vai ser o quê? Santificado. E os seus filhos, se não fosse assim, também seriam impuros, mas porque ela serve a Deus, então os seus filhos são puros. Então, por causa dela, o marido é santificado e os filhos são santos diante de Deus. Porque normalmente seria, se ela está casada com uma pessoa impura, que é descrente, os filhos seriam impuros. Mas por causa do Espírito Santo que está nela, e ela está buscando a Deus, ela santifica o marido e os filhos são santos ao Senhor. Não é que o marido tem salvação, mas ele está debaixo da bênção que está sobre a mulher. Então olha só, se você olha só por você, tem uma multidão de bênçãos que está tudo em volta de você. Não é só você que vai ser abençoado, vai ser a sua família vai ser abençoada, as pessoas do seu trabalho vão ser abençoadas, porque você vai ser transformado, você vai influenciar outros, você vai abençoar outros. A sua saúde vai ser beneficiada. Sabia disso? Quando você ora, você busca Deus, sua saúde também é beneficiada. Sabia, mano Cílio? Que até a ciência hoje comprova isso, que há benefícios para a nossa saúde. A ciência comprovou que a oração é benéfica à saúde. Quando oramos, algo acontece em nosso cérebro. Até me perdi. Na região mesolímbica, e é liberada uma substância, gente, que nos traz um senso de pertencimento. Você se sente pertencente a Deus quando você ora. E essa também libera substâncias que nos traz alegria, conforto e uma melhora em nossa autoestima. Quando você ora, olha o que a ciência descobriu. Então, essa obediência a Deus, o ter contato com Deus, o cumprir a obediência de um mandamento de Deus, não é somente aquilo que nós pensamos: eu cumpro aqui para ser obediente a Deus, para agradar a Deus. Gente, se na natureza a chuva tem um porquê quando ela cai, se uma planta ela é criada, ela cresce, vai gerar um monte de outras coisas, quando a distância que o sol é da terra, todos esses mistérios têm um porquê. Você acha que os mandamentos de Deus são somente para você obedecer a Ele? Porque Ele é santo, e se você não for santo também, se você não obedecer, você não pode chegar perto de Deus. Você acha que os mandamentos são só para isso? Só para te dar uma chance de você chegar perto de Deus? Presta atenção que esse é o espinho da mensagem, é o ponto principal da mensagem. Se Deus Ele estipulou mandamentos para nós, se Deus colocou ordenanças para nós, João, número 1, é para nos levar mais perto dele, porque Ele sabe a nossa natureza humana. Número 2, tem algo por trás desses mandamentos, gente, dessas leis, e tudo tem o seu propósito, o seu tempo, e isso é maravilhoso. Nós vemos no Velho Testamento, né, na lei do Velho Testamento, até os judeus cumprem, pelo menos a metade, mais a maioria hoje ainda, sobre não comer carne de porco, não comer peixe sem ter escama, porque o peixe sem ter escama é um urubu do mar. Então, um peixe sem escama, que come muito de bobeira, sujeira do mar, é mais propício a ter doenças nele. Então, se você comer um peixe doente, você vai ficar doente. Então, quando Deus falou para o homem não comer porco, porque o porco naquela época não tinha tratamento
medicamento que tem hoje. E o porco gerava doenças por causa da lavagem que ele comia e etc. E se o povo de Deus fosse comer porco, eles ficariam doentes. Ou animais que tinham pata fendida, que eram animais que tinham a facilidade de ficar doentes e transmitir doenças. Então, hoje os cientistas, eles descobriram que essas leis eram benéficas mais ainda naquele tempo. Então os judeus às vezes não obedeciam, pensando, poxa, Deus colocando um fardo sobre a gente, né? Não comer esse negócio, o rapaz comer lagosta é uma delícia. Lagosta é um urubu no mar, só come besteira, né? Quantos não gostam de lagosta, meu Deus do céu? É uma delícia, porquinho assado, né? Mas o povo saiu do Egito sem ter conhecimento das coisas, porque eles eram escravos, eles não tinham acesso à ciência das coisas do Egito, não eram estudados. Então Deus teve que preparar eles, e depois eles foram aprendendo as coisas, os mistérios. E nós vemos que esses mandamentos de Deus, gente, meu Deus, se nós pudéssemos compreender a profundidade desses mandamentos, nós iríamos querer obedecer mais, sabe? Quando Deus fala para a gente, olha, não entre por aquela porta. E às vezes, no meio de uma cobiça, ou às vezes através de uma vaidade, nós queremos, mas eu quero, é a oportunidade que eu precisava. E Deus sabe que depois daquela porta tem uma arapuca para você. Então quando Deus fala para a gente, não faça isso, não entre por aquela porta, fique parado, não tome essa decisão agora, não é esse aí, espere mais um pouco, eu vou enviar o varão segundo o meu coração para você. Olha, não fale com o seu marido, o seu filho sobre Jesus agora, espere um minuto, que a hora certa vai chegar. Tudo que Deus fala com a gente é porque Deus sabe o que pode acontecer com ele, e Ele sabe, por isso está nos livrando. Então há um mistério quando Deus fala conosco algo, quando Deus pede algo para nós, e muitas das vezes Deus prova a nossa obediência, e nós passamos por tribulações, mas é Deus preparando, nos forjando nosso caráter, porque Ele tem preparado para depois, gente. Quando Deus chamou Paulo teve que abandonar tudo, todo o currículo dele, para sofrer perseguição, sofrer sentado no banco durante uns 14 anos, até o dia que ele começou a ser missionário. Deus chamou, Deus falou com Barnabé, pega Paulo de novo lá em Tarso agora, depois desses mais de 10 anos de espera, depois de crer, agora leva ele, eles vão ser missionários agora. Aí quando veio a bênção, veio tudo de uma vez só. Eu conversando outro dia com um cristão, meu irmão nosso, estou passando a provação, mas Deus falou comigo essa semana, que está chegando o dia da bênção. E eu falei, assim mesmo, irmão, quando chegar vem tudo de uma vez. É assim, irmãos. É assim que Deus faz. Quando Deus chamou Paulo para ir, irmão, aí ele começou missionário, não parou mais. Só viagem, pregando, e pessoas se salvando, e sendo apedrejado, quase morrendo, naufrágio, mas pregaram e as pessoas se convertiam. Milagres, ressuscitando pessoas. Ele passava e a sombra dele curava as pessoas. O lenço que Paulo enxugava o rosto, a pessoa levava, e a pessoa levava a outra, lá era curado, irmão. Mas ele teve que sentar, ó, e esperar por mais de 10 anos, em obediência, porque a vontade dele era sair pregando. Jesus falou, não, fica aí, porque você está achando que você é o tal. Você acha que todo o conhecimento da lei, agora você me conheceu, os mistérios do Novo Testamento, da graça, você acha que sabe tudo, você vai ser o pastor da igreja. Você não vai ser o pastor é o Pedro, é o Pedrão, o pescador.
10 aninhos aí, porque você vai ter que esperar para você acalmar o facho, diz no Nordeste, né? Mas quando chegou o tempo, se você está nesse tempo de espera, se você está nesse tempo aí, ó, do caminho do Monte Moriá para levar Isaac, se você está no momento da espera, espere em obediência, a sua hora vai chegar. Passando uma provação que só Deus sabe, espera em obediência que a sua hora vai chegar. Em humildade, quando você quer fazer a sua vontade, o orgulho reina. Abre por favor lá em Tiago, estou finalizando aqui. Tiago capítulo 4, versículos 6 a 10. Antes da maior graça, portanto diz: Deus resiste aos soberbos, mas dá graça, porém, aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus. Ou seja, sejam obedientes a Deus. Sejam humildes em obedecer e não querer fazer a sua própria vontade em orgulho. Seja humilde, porque quem obedece é humilde. É ou não é? E uma dificuldade para os adultos é obedecer. Porque o adulto tem para si: eu já saí da casa do meu pai e da minha mãe, ninguém paga minhas contas, eu pago minhas contas, por que eu tenho que obedecer a alguém? É ou não é? Então, Deus fala: sujeitai-vos, ou seja, seja humilde, obedeça. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Em obediência, você se sujeita a Deus. O mistério da obediência vai te dar segurança. Estão entendendo isso? Estão entendendo? Olha só que ele fala o seguinte: chegai-vos a Deus, ou seja, sejam obedientes em buscar o Senhor, a se render ao Senhor, a se humilhar ao Senhor e renegar sua própria vontade. E fala o seguinte: e Ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração, senti as vossas misérias, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Aí fala assim, ó: humilhai-vos, pois, humilhai-vos perante ao Senhor, e Ele vos exaltará. Olha só, um pouquinho mais à frente, aí, lá em 1 Pedro, no próximo livro aí, capítulo 5, 1 Pedro, capítulo 5, versículos 6 a 10. Olha que interessante. Outra pessoa diferente, falando para outra igreja, outros irmãos, ele fala o seguinte: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. De novo, é igual sujeitai-vos a Deus. Humilhai-vos, ou seja, não sejam orgulhosos, achando que você sabe de tudo, querendo fazer sua própria vontade, mas faça a vontade de Deus, se sujeitando, se humilhando debaixo da potente mão de Deus, para que ao seu tempo, igualzinho o outro, vos exalte. Ou seja, a nossa obediência e nossa sujeição a Deus vai fazer com que Deus nos exalte. Esse exaltar é aquele dia que chega a sua hora. Olha, fica quietinho. Ah, passou, mas eu quero fazer isso. Ah, é agora. Fica quietinho, aguenta mais um pouco. Não, mas aguenta mais um pouco, se sujeite a Deus. Resiste ao diabo, ele fugirá de vós. Olha, se humilhe debaixo da potente mão de Deus, porque Ele vai vos exaltar. O seu dia vai chegar, a sua hora vai chegar, o seu milagre vai chegar. Aquilo que você tem buscado, indo todo mês lá no monte buscar Deus, Deus vai honrar. Aquilo que você tem chorado diante de Deus, Deus está escutando no momento certo, na hora certa, no dia marcado, porque Deus não atrasa.
Deus vos exaltará. Olha esse mistério da obediência, João. Olha esse benefício da obediência. Vai te guardar do diabo, porque você vai estar debaixo da potente mão de Deus, sujeito a Deus. O inimigo não vai lhe tocar, mas você vai pôr ele para correr, no nome de Jesus. Diante da obediência, Deus vai te exaltar, porque logo assim ele fala que todo aquele que se exaltar, Deus vai humilhar. Mas se você se humilhar em obediência a Deus, Deus vai te exaltar. Deus só chamou Davi, o homem segundo o coração de Deus, por causa que ele seria obediente. Não é porque ele seria um adorador, que ele seria um homem espiritual. Não, que ele seria obediente. Saul foi desobediente e Deus falou assim: sai da minha frente. Davi foi obediente e Deus falou assim: vou fazer o teu reino para sempre. Até o Messias vai vir da tua descendência. E nunca faltará alguém diante de mim para governar Israel que não seja da sua descendência. Olha só, um homem que tinha um coração voltado em obedecer a Deus. Lá em Atos 13, 22 diz assim: e quando a este foi retirado Saul, aí fala o seguinte: achei a Davi, filho de Jessé, varão conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. O Espírito Santo, lá no Novo Testamento, através de Pedro, pregando para as pessoas de Jerusalém, o Espírito Santo falou no coração de Pedro, pregando que Deus tinha falado que Davi seria um homem segundo o coração dele, porque ele iria fazer tudo aquilo que Deus pedisse. E Deus iria abençoar toda a descendência de Davi, porque ele seria uma pessoa obediente. Olha que mistério e que benefícios. Às vezes simples obediência, gente, um simples ato de obediência, Deus se agrada, gente. É que nem a natureza, uma coisinha pequena já se espalha muito mais do que a gente possa pensar. Uma oração nossa, acontece um monte de coisa além do que nós pedimos, do que nós falamos com Deus ali. O mistério da obediência e os seus benefícios. Amém? Vale a pena ser obediente a Deus, gente, mesmo quando nós não entendemos, e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu credo. Aqueles que amam. Lá em João 14, Jesus disse: aqueles que me amam é aqueles que guardam os meus mandamentos. Então, aqueles que guardam os mandamentos do Senhor e obedecem é aqueles que amam a Deus. E aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperarão juntamente para o bem deles. Olha o mistério da obediência.